E tem história também no rótulo da reserva, né? Que também tem o reservado, né? Eu vi isso aí é outra invenção brasileira aí que inventaram, mas tudo bem. Mas qual que era a história mesmo? Que agora fugiu. A diferença do reserva e reservado, né? Porque tem vinho, porque tem o aeroreserva e reserva, tem 3 nomes, não é? Eu vi por cima, mas eu não anotei. Reservado, até onde eu lembro. Reserva, na realidade, o nome já diz, ele foi um vinho que saiu de um lugar e foi para outro. Então, ele está reservado. O que significa isso? Que ele saiu do tonel de inox e foi para um tonel de carvalho. Ele foi para reserva, ele foi barricado, como a gente chama no mundo do vinho. Ele foi para ser barricado. Aí ele pode ficar 1 mês, 2 meses. Se ele fica 1 mês ou 2, já deram um nome de reservado. Isso pode mostrar que ele é melhor, não? Hã? Por isso ele pode ser melhor. Não, é só para cobrar mais caro. Vai cobrar Desculpa, mas entendeu? É uma coisa. É que nem o hot dog americano e o hot dog brasileiro. O prensadão. O brasileiro é incrível nesse tipo de coisa. O prensado que vai tudo e o hot dog lá. Agora, é claro, eu não mando, nem você, nem ele. Quem manda é o mercado. Se o mercado pede, porque que tomar o reservado e o consumo se torna grande, o empresário, o empreendedor, vai no reservado. Luiz, que nem hoje, que nem o brasileiro gosta muito de tomar vinho suave, né? Que é o vinho mais adocicado. Sim. Por quê? Sim, porque a legislação permite colocar açúcar naquele vinho. Isso é péssimo para a saúde, né? Açúcar, todos nós. Açúcar natural é uma coisa. A frutose. Agora, colocar, que é aí que eu não quero entrar nesse mérito aí. Olha, Luiz, você Eu queria que você falasse da famosa, famigerada, não sei qual que é dessa uva, da Beaujolais, é isso? Beaujolais? Sim. Pronunciei certo? Tá mais ou menos, não? É uma uva francesa. Da região de Beaujolais. Mas qual o segredo dessa uva que diz... Pelo menos diz que tem uma legislação lá na cidade, na verdade, nem no país, específica só para ela, que ela tem que ser colhida, eu acho que é 15 de novembro, e começar a ser comercializada em 15 de dezembro, alguma coisa assim. É umas datas que eu nem lembro agora. Mas o que tem Ronaldo, o que eu... Tão especial não é ela que é especial. É o povo que... A uva é uva. É apenas uma, digamos assim, uma forma de celebrar. Porque o que acontece? Existe um termo chamado vendímia. O que é vendímia? Colheita. Então, as colheitas normalmente nos países são por volta dos meses de fevereiro a abril, entre esses 2 meses. Tá? Então, alguns países as colheitas são feitas nos vinhais, né? Colocadas em carroças e passam pelo centro da cidade, solta fogos, tem festa, ou seja... Marketing. Cada país tem uma forma de se expressar, né? Porque a vendímia, né? Que é a colheita, né? Que dali já vai por esses tonéis de macerar e tornar e tal, é uma festa. A Argentina tem a dela, o Chile tem o dela, o Brasil, acho que algumas cidades, Caxias, que tem a vendímia. Então, quer dizer, e tem lá o seu método, sua forma de comemorar. Porque vendímia é colheita, mas é, antes de tudo, comemoração. É comemorar o ato de que, estão vindo novas uvas, e é um segredo. Porque você não sabe o que está vindo ali. Vai ter um dia do Beaujolais lá, né? Mas tem um dia do Malbec, pô. Tem também? A gente já inventou isso. Bem, agora você vê que então aqui... Não vou nem falar o dia que no Brasil tem. Então eu acho que isso aí é cultura, Ronaldo. Pura cultura. Mas então não tem nada de especial. É simplesmente uma uva, na verdade, que tornou especial a história que fizeram. Eu entendo desta forma. Eu, Luiz Carlos. Já tomou? Já, claro. E nada demais. Não. Nada de especial.
Então é o que montar em volta, o que criar em volta dela. tem- Pô, é a mesma coisa. Mistificação Eu muito grande, não vou. Vai. Eu vou ter que falar aqui. Quem trabalha, o Jorge, que é o meu enólogo lá, eu chamo meu porque é meu amigo, nós fabricamos os vinhos e eu Seu sempre parceiro, converso com ele, tudo, né? meu parceiro, Jorge Alex. Ele trabalha simplesmente com maior parte do tempo dele nosso consultor, mas ele trabalha na construtora. Tá no meu site. E ele fabrica o Casileiro do Diabo. Não vou ter que falar aqui, mas tudo bem. É o Casileiro, um dos vinhos mais vendidos do mundo. E o Casileiro tem aquela famosa historinha. Você já conhece aquela história do Casileiro? Qual? Que o criador da construtora, o início, lá, o seu Melchior, inventou uma história que o vinho dele era muito bom e que tinha alguém roubando esse vinho dele lá durante a noite. E que ele ia lá, eram tantas garrafas, no dia seguinte ele ia lá e tinha diminuído. Alguém estava roubando. Então ele, para dizer que aquele, para pôr medo nas pessoas, ele começou a dizer que aquele vinho era do quem fazia ele era o diabo. Por isso que é casa do diabo, Casileiro do Diabo. Então tem essa história, e por causa dessa história criou-se toda uma lenda, um mito sobre o vinho, entendeu? Sim. Que é usado até hoje, mercadologicamente, e muito bem usado pela construtora, lá. Parabéns para a construtora, concorrente. Então, sabe, o vinho é cheio dessas histórias, assim. Claro, ninguém acredita que ali o diabo foi lá. Mas alguém acredita. entendeu? Em determinado momento alguém acreditou. Não, acreditou mesmo, porque virou uma lenda. Senão isso. nem ia pra frente, é verdade. As diferenças de uvas, né? Lógico, o vinho branco, né? A gente tem que entender isso também. Qual a diferença das uvas do vinho branco, vinho tinto, tem o vinho verde, tem o rosé. Quais são as diferenças? Conta pra mim. Vamos lá. Vinho verde. Vamos lá. Não existe vinho verde. É lenda também? Não é que é lenda, é uma região. É também a mesma história? É uma região de Portugal. É, sim, porque eu sei que o vinho não é verde. Não, sabe? A garrafa só. Tá vendo? É mais uma. Tá? Também é lenda. São associações que dão. O vinho verde é um vinho branco, não é? É um vinho branco ou não? É da região do verde, pode ser Sim, qualquer mas é um vinho. Ah, tá. Até um Sim. tinto pode ser um vinho. Só que lá a forma como os portugueses fabricam vinho é diferente um pouco dos europeus. Não é a forma. Dificilmente você vai encontrar um vinho varietal em Portugal. Eles misturam muito. Hã? Eles misturam muito. Só é mistura. Ah, só é mistura. Só é mistura. O que não deixa um vinho ruim, não é nada disso. Às vezes você pode misturar 70% de uma uva de excelente qualidade, 30% outra, e o vinho se tornar ou 3 de excelente qualidade. Quer dizer, esse blend, que a gente chama, assemblagem, se torna um grande vinho. A gente pode fazer uma comparação com o blended que a gente fala do whisky e o single malt, porque às vezes nem o single malt não é tão bom saborosamente falando, né, em termos de sabor aí, do que um blended famoso, conhecido, que a gente tem vários, né? Whiskies bons, blended, né? Sim. Até o whisky que Mas a é o gente mesmo gosta. princípio. Mas né? o princípio seria mais ou menos Sim. o mesmo, tá? A palavrinha mágica é terroir. Aonde é feito o vinho? Esse terroir quer dizer que território, que localidades. Por isso que hoje em dia, quando você fala, eu estou tomando um vinho húngaro. Você fala, húngaro? Será que é bom? Pode ser um vinho ótimo. Só que na nossa cabeça, pelo fato de que não é um país conhecido tradicionalmente como produtor de vinho, você já sabe, não sabe. Então essa é a grande verdade. É aquilo que eu repito. Dê condição ao seu organismo, a você, de saborear vinhos. Tem vinhos australianos, da Nova Zelândia, africanos,
o Falcone. Excelente, aliás, não podemos esquecer Ou de seja, falar. eu não tô aqui para. Eu tô aqui, já que fui convidado para falar de vinho, gente, vinho é uma enorme. Tem vários locais de excelentes vinhos pelo mundo, inclusive no próprio Brasil. Ó, tá bom, você falou que o vinho verde é uma região. Uma região. E o branco e o rosé? Não, é que você está confundindo a cor com branco e rosé. Sim, mas. O que acontece? Vamos lá. Vamos lá. Fazer o vinho branco significa o quê? Tirar a casta. Você tem a uva com a casta esverdeada, esbranquiçada. Sim. Esse você vai pro tonel e você mistura ele. Mas você pode fazer vinho branco a partir de uva tinta. Antes de colocar no tonel, se retira a casta e faz só da semente com o miolo da uva. Eu fiz a questão de pedir uma tábua de queijos, né? Sim. Né? Porque não sabia que vinho, eu imaginei que você ia trazer só o tinto, mas ainda bem que você trouxe dois, que nós vamos tomar os dois, o rosé, não, o branco. Mas é mais ou menos isso mesmo, né? A gente vai até aprofundar mais, mas você acha que a configuração aí que nós tentamos fazer aí pro podcast, você acha que é isso mesmo? Eu acho que tá certo, porque é o seguinte, se você tivesse vindo com queijo branco, tem esses queijos, como é que pode Meia dizer? cura, essas coisas? Não. Que eles chamam de queijo Minas. Queijo Minas, por exemplo, isso. Minas Frescal. É o Frescal, eles exatamente. chamam de Minas Frescal. Eu já ia dizer a você que não estaria harmonizando bem, a não ser que tivéssemos ao lado aqui vamos fazer um orégano com mais um azeite trufado, com aquele aroma. Sim. Então aí o vinho tinto, principalmente esse que é um Cabernet, se harmonizaria. O que significa harmonizar? É você, por exemplo, se eu coloco na boca um alimento que me sobressai, quando eu coloco o vinho e o vinho eu acabo não sentindo o gosto dele, porque está tão forte o tempero, que eu digo assim, então não harmonizou. Posso tentar dar um exemplo, para fazer uma analogia assim, a grosso modo, né? Não. É assim, para ver se o pessoal poder entender mais fácil. Não é a mesma coisa que você faz num prato de comida hoje? Por exemplo, você coloca lá um bife, vamos no coloquial pessoal, e batata frita. Sim. Isso cai bem pro seu paladar. Sim. A mistura das comidas não acontecer a mesma coisa, tem que cair bem no seu paladar? Sim, concordo exatamente com você. Tá certo você. É isso. É isso. Por que eu dei um exemplo bem simples, né? Porque todo mundo faz disso um inferno às vezes, né? É que o que acontece é que a gente vai um pouco mais além aqui no nosso podcast, então eu vou dizer o seguinte, nós estamos falando de harmonização. Só que vai além disso. Por quê? Todo vinho tem um teor de acidez. E a acidez do vinho é que faz bem à saúde. Essa acidez faz bem. Por exemplo, então nós estamos tomando aqui um Cabernet Sauvignon. Ele vai se adaptar a esse queijo, tranquilo. Como o Carmenere adequaria. Porque nós temos um conjunto, não temos aqui um Minas Frescal, como eu falei. Sim. Agora, se tivéssemos uma carne gordurosa, aí sim teria que ser ele 100% com certeza. O O Cabernet, ou um Syrah, ou um Taná. Por quê? Porque a acidez dessas uvas é elevada. E a acidez, ela quebra as moléculas de gordura dentro do seu organismo. Portanto, não é uma bobagem dizer que vinho é tudo igual, ou então pode misturar. Não é bem assim. Você vai comer uma picanha, um prato gorduroso, quanto maior o teor de gordura, maior tem que ser a acidez do vinho, ou o tanino, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A mesma uva que dá no Vale do Maule, a mesma Cabernet Sauvignon, ela no Vale do Aconcagua, por exemplo, essa pequena diferença de relevo vai dar um sabor já diferente. muda a uva, já dá um sabor diferente. Então, eu acho muito, na minha opinião, tá? Aqui falando para os chilenos aí,
Eu manteria, e se puder manter, eu vou manter Vale do Maule. Por que eu falo do Vale do Maule? Porque quanto mais ao sul, mais frio é. Você está indo no sentido Patagônia. E o frio é excelente para o vinho. Sim, para uva é ótimo. Né? Aliás, tem uma coisa que eu vou falar. A uva tem uma palavrinha mágica para a uva, para o vinho e a uva serem extremamente maravilhosos, né? Serem bons vinhos daquela safra. Por incrível que pareça, a palavra chama-se sofrimento. A uva sofrimento. A uva sofre? A uva tem que sofrer para ser boa. Caramba. Por isso que na Europa... Por que lá? Porque lá você tem... Quando é calor, é calor. Quando é frio, é frio. Então essa alternância faz com que a uva sofra. Ela tem que se... Ela é um elemento da natureza. Ela tem que se... Por isso, aí a casca dela endurece. Por causa ela hiberna no verão. Né? Então, por isso que eu digo, são detalhes interessantes que a gente vai aprendendo, né? E vai saber o porquê dos porquês de tudo isso. Mas o Brasil hoje, em termos de uva, em termos de espumantes, nós estamos entre os melhores do mundo. Estamos batendo a Itália já. Entendeu? Então, o brasileiro, tudo é uma questão de cultura. Né? Nós não tínhamos a cultura do vinho, passamos a ter. Na verdade, a gente tinha essa cultura, mas ela era muito reduzida. Reduzida a quê? As famílias no Rio Grande do Sul, que são italianos, um pouco de alemães. Né? Então, e o clima brasileiro não permitia isso. Aqui nós não somos Europa, que tinha inverno, neve, ou seja... aquilo que eu disse, né? Fazer a uva sofrer, né? Então, mas isso não impediu a capacidade do brasileiro, principalmente lá no sul, que é onde tem um clima muito bom, para se fabricar bons vinhos, entendeu? Aliás, tem uma coisa interessante que eu queria dizer aqui, que também é técnico. Se vocês analisarem o globo terrestre, os bons vinhos são produzidos numa linha de paralelo ao redor do globo. Que são os locais mais frios, né? Que começa, acho que se não me falha, do 26 ao 34, 35. Eu tomei hoje, acho que eu já tomei um vinho, então acho que é por isso que eu esqueci. Mas esse paralelo, então, e o Rio Grande do Sul, lá, um ponto dele, bem próximo lá ao Uruguai, esse paralelo também passa por lá, quer dizer, claro, todo o globo. Então, o Brasil tem um pedaço desse chão próprio para uvas vitiviníferas e produção de vinhos de alta qualidade. Mas aí voltando ao que você falou agora há pouco, tem a história do terroir. O Brasil tem. Tem. Esse terroir... O melhor terroir é esse que eu acabei de falar agora. Todos nessa linha tem o melhor terroir. Nessa linha, o globo... Não é só o clima. Ela ajuda muito.